No Mais Amigos ao meu lado, o diretor do Demutran aqui de Aquiraz, o Everton Acácio, que nos dá essa satisfação de participar desse quadro de sucesso, que é o Jogo Rápido. Eu gostaria que você me falasse um pouco sobre suas origens, onde você nasceu, como foi sua infância. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, certo? Também para mim é uma honra participar desse quadro que você está fazendo agora e explicar um pouco mais quem é Everton Acácio, né? Diretor do Demutran. A minha origem, ela é uma origem humilde. Eu sou de Fortaleza, nasci ali no Henrique Jorge, na antiga maternidade argentina Castelo Branco. Não conheço meu pai biológico, certo? A minha mãe foi meu pai e minha mãe quem me criou sozinho. E graças a Deus ela tem me ensinado até hoje como que eu tenho que seguir nessa caminhada da vida. Como foi que se deu a sua chegada aqui no Aquiraz? A minha chegada em Aquiraz, ela aconteceu em 1999, quando eu conheci a minha esposa. Na época eu comecei a namorar com ela. O nome dela? Nazaré. Ela é nativa aqui de Aquiraz, da Prainha, filha de rendeira, também é rendeira, só que não exerce a atividade, mas nasceu e se criou na Prainha. Então, quando eu conheci ela, a gente começou a namorar e logo em seguida eu tive que viajar para Natal e a gente continuou aquele namoro por telefone na época, né? Logo em seguida eu voltei de Natal e noivamos e depois a gente se casou e eu vim embora para Aquiraz. Me fale uma grande qualidade e um defeito que você tem. Um defeito. A minha esposa, ela sempre fala que eu confio demais nas pessoas, né? Para ela, e com o tempo eu vim aprendendo isso também, é o meu defeito, entendeu? Eu confio demais. Eu não tenho maus olhos para ninguém. Você não tem a malícia? Não tenho a malícia, não tenho maus olhos para ninguém. Se uma pessoa chegar para mim e falar, Everton, aconteceu isso, eu não tenho aquela questão de eu vou ver se é verdade. Eu acredito naquilo que a pessoa está falando. Então, para mim, isso é um defeito. Houve algum episódio nesse excesso de confiança, pela falta de malícia, que você sofreu, que lhe marcou muito? Você confiou demais e que foi uma lição para você? Houve, bastante. Bastante problema em relação a isso. Vou citar aqui um que eu acho que foi o mais grave que aconteceu comigo. Eu estava trabalhando em uma empresa. Nessa época, eu estava morando em Caicó, no Rio Grande do Norte, e o proprietário da empresa chegou para mim e falou assim, olha, eu preciso do material, que na época a gente trabalhava numa editora e fazia apresentação para as universidades federais. E levou todos os livros que eu tinha, falando que tinha que ir numa cidade vizinha. Enfim, veio embora, eu fiquei sem material, sem condição financeira, até para pagar a pousada a qual eu estava hospedada. E aí foi onde a minha esposa entrou, que na época a gente era noivo, teve que enviar dinheiro para mim poder vir embora para Fortaleza novamente. Justamente por esse defeito que eu tenho, excesso de confiança. E uma qualidade? Eu não sou uma pessoa acomodada, eu sou uma pessoa muito ativa. Se você me fala de um problema, eu vou logo resolver. Eu não espero, eu vou falar com fulano, com Beltrano, eu vou resolver aquela situação. Geralmente o órgão que aplica a lei, o órgão que multa ali, que faz se cumprir a lei, muitas vezes os servidores são muito destratados no dia a dia. Como é que você lida com isso? É o que eu tenho passado para eles, né? Hoje, o Departamento de Trânsito e Transporte aqui do município de Aquiraz, do Demutran, eu tenho passado para os agentes de trânsito ser educado, porque pessoas comuns já têm aquela visão de que o Demutran vai multar. Só multa. O Demutran não faz nada. O Demutran não trabalha. O Demutran só multa, só penaliza. E eu tenho tentado passar para eles o que o prefeito tem nos passado, o que o doutor Bruno tem nos passado. O quê? Educar. Se você viu uma pessoa cometendo uma infração, primeiro você se sentir segurança, você desce do veículo e aborda aquela pessoa e conversa com ela. Olha, que não pode estacionar, explica para a pessoa a situação, ela retira o carro do local e você não aplica a penalidade. Aqui o trânsito do Aquiraz, o povo respeita a sinalização ou não? 50% sim, 50% não. Nós temos bastante problema aqui no município de estacionamento. Muitas pessoas estacionam em vaga de idoso, em vaga de deficiente físico, em carga e descarga. Muitas.
A maioria das notificações hoje no município é através de estacionamento proibido. Um arrependimento e um orgulho que você tem na vida. Arrependimento de não ter conhecido a minha esposa antes. Por quê? Porque ela me ajudou bastante. Como eu falei, eu conheci ela em 2000, na verdade em 99, né? 2000 a gente se conheceu melhor. E de lá pra cá, ela tem me ensinado bastante coisa. Porque ela é uma mulher muito... Rememore para mim um ato, uma atitude dela em seu favor que lhe marcou profundamente, aonde você conseguiu enxergar de que essa é a mulher da minha vida, essa aqui é a minha companheira. Que foi uma prova de amor para você. A questão que eu lhe falei, que eu fiquei em Caicó sem nada. Eu fiquei sem nenhum real no bolso, fiquei sem nenhuma condição. E consegui um telefone de uma pessoa lá, liguei para ela na época, certo? Liguei para ela e ela de imediato, sem ter também condições, conseguiu, muito difícil, conseguiu dinheiro para mandar para mim poder pagar minha passagem para poder vir embora para Fortaleza. Então, isso me marcou bastante. Eu me senti muito desrespeitado. Quando? Na verdade... Em que momento você se sentiu muito desrespeitado na vida? Quando eu tomei posse, certo? Como eu tomei posse do departamento de trânsito, algumas pessoas, elas olharam para mim de uma forma de desrespeito. Não chegaram a falar, certo? Mas só na atitude, só no olhar, só no jeito da pessoa, deu para perceber que aquela pessoa ela não estava respeitando aquela posição que eu estava assumindo e nem a decisão que o prefeito tinha tomado. Quem é hoje para você as 3 pessoas mais importantes da sua vida? Pode ter até mais, mas quem seriam as 3? É como você falou, Marquinhos, até um pouco complicado a gente falar só colocando a quantidade. Quem são né? os 3 grandes amores, então, da sua vida? Os 3 grandes amores são os meus. Minha mãe, minha esposa e minha filha. Me fale de cada uma delas, o que elas representam para você. Minha mãe representa para mim uma guerreira. Uma guerreira, como eu falei anteriormente, ela criou eu, meu irmão e minha irmã sozinha. A gente morava em uma barraca de lona, lá no Henrique Jorge, e ela nunca desistiu da gente, sempre ativa, colocando a gente para a escola, fazendo de tudo, fazia faxina, depois tornou cabeleireira e fazia de tudo para nos dar o melhor. Então, para mim, minha mãe é uma guerreira. Olhando para você hoje, estando aqui, sendo entrevistado, contando um pouco da tua história, tua mãe, quando te olha, sente um orgulho. Tu sente que ela sente um orgulho de ti? Sim, sim. E para ela, o que é que você tem a dizer olhando aí, que certamente ela vai assistir? Que declaração de amor que você tem aí, que na correria do dia a dia você não fala? Não consigo falar. Às vezes nem consigo atender. Só depois retorno a ligação para ela. Dizer para a senhora, mãe, que aprendi muito com a senhora e dizer que agradeço muito por ter me dado esse privilégio de ter nascido e que a senhora tem me ensinado bastante. Eu tenho orgulho de ser filho da senhora. E o seu segundo amor e... Minha esposa. Declarei seu amor por ela. A minha esposa é até um pouco complicado assim de falar publicamente, porque a gente é um pouco mais reservado em relação a isso. Mas quero dizer para você, amor, que você foi uma pessoa que Deus colocou nos meus caminhos e que através de você eu tenho aprendido bastante, você tem me ensinado bastante. E hoje eu sou o que eu sou, maioria da parte, por sua causa. E seu terceiro amor? Minha filha. O nome dela? Naeli. A Naeli é uma pessoa que Deus nos colocou no nosso caminho. E na verdade, eu e minha esposa, a gente não queria filhos. Mas aconteceu e aí veio a minha filha e hoje é um orgulho para mim. É uma filha obediente, é uma filha que eu amo muito. É uma pessoa que tem nos dado orgulho, tanto para mim como para a mãe dela. Uma pessoa que, graças a Deus, não tem dado nenhum problema para a gente. O que é que te emociona? O que é que te faz chorar? O que faz eu chorar? É até engraçado que uma semana atrás eu sou pouco de chorar, entendeu? Eu choro mais no meu reservado. Mas uma pessoa me fez chorar publicamente, que foi o Dr. Bruno. Ele falando um pouco da minha história na cerimônia de entrega do meu fardamento do Demutran da Guarda Municipal, e eu chorei, porque ele falou um pouco ali dele que se encontrou com o que eu era antes. Então o que me faz chorar é
saber que tem pessoas que realmente se preocupam comigo, e não só comigo, mas com várias pessoas, e que têm sensibilidade. Um sonho? Um sonho. Servir cada vez mais a população de Aquiraz, independentemente de qual posição. A maior injustiça que já cometeram comigo foi julgar sem me conhecer. Jogar a pedra sem antes conhecer quem é por trás daquela pessoa. Como é a sua relação hoje com aqueles que te julgaram? Normal. Mudou? Não mudou. Eu não consigo, como eu falei anteriormente, ter mágoa, ter malícia, ter maus olhos. É uma das coisas que, vou repetir novamente, a minha esposa sempre tem falado, é excesso de confiança. Se você me fizer um mal, eu fico com raiva, é normal você ficar com raiva. Mas a minha raiva é momentânea. Ali ela passa e logo depois de 1, 2, 3 dias eu tô falando com você normal. E isso não é só porque eu quero falar com você, é porque eu não consigo guardar mágoa, não consigo guardar ranço. Imagino que os seus colegas do Demutran vai assistir essa entrevista. Que recado, que mensagem você tem para os colaboradores? Os agentes de trânsito, em geral, também as meninas do transporte, do Demutran, continuar sendo humilde, continuar se colocando no lugar das pessoas, é o que eu sempre tenho falado para eles, várias vezes. A empatia, né? A empatia. E se coloque também no lugar delas. Tipo, se você vai notificar alguém, você primeiro vê a situação daquela pessoa, você está fazendo o seu trabalho, você não vai permitir que aquela pessoa venha continuar errado, mas que você se coloque no lugar dela. Por que ela está cometendo aquela infração? Entendeu? Então, sempre se colocar no lugar das pessoas, para depois você julgar ou falar ou cometer alguma infração. Que pergunta você gostaria que eu tivesse lhe feito que não lhe fiz? Você fez todas. Fez todas? Fez todas. Então pronto. De lá para cá, por todos os altos e baixos que você passou na vida, por percas e ganhos, conquistas, a quem você quer aqui publicamente deixar seus agradecimentos? A quem você quer agradecer? Primeiro eu quero agradecer a você pela oportunidade, por ter explicado um pouco da história do Everton Acácio, né, o diretor hoje do Demutran. E também agradecer a minha esposa pela parceria, porque ela é uma parceira, pela minha mãe, pela guerreira que ela é. Além de marido, bastante. Desculpa eu interromper. Além de marido, tu é um fã número 1 da tua esposa, né? Sou um fã número 1 dela. Porque, é como eu estou falando, quem conhece ela mais próximo... A vida dela foi diferente da tua? Foi uma vida difícil dela? Você vende para nós a imagem de que ela é uma mulher extremamente madura e visionária. Ela sofreu mais do que eu, entendeu? Eu passei fome, só que ela passou mais necessidade ainda, entendeu? Na época que ela morava na prainha, mãe rendeira, então... Isso que tu tá falando, ela tem noção que tu pensa isso, ou ela vai ouvir pela primeira vez, ou tu já externou isso em outras ocasiões? Não, é a primeira vez. Então ela vai ouvir com surpresa. Ela vai ouvir com surpresa, é a primeira vez. Ela é uma pessoa forte, só que ao mesmo tempo ela não imagina que ela tem a força que ela tem, entendeu? Ela não imagina isso, só que ela é uma pessoa muito forte. Ela também, logo cedo, de criança, começou a trabalhar, ajudando a mãe, como eu falei, ela se tornou rendeira muito nova mesmo, então ela fazia renda para ajudar a mãe em casa, e ela é uma guerreira. Cara, eu quero mais uma vez lhe agradecer demais por ter aceito o convite. Lhe desejo boa sorte, sucesso. Quero mandar um abraço aqui, a minha continência da forma mais respeitosa a todos os profissionais do Demutran aqui de Aquiraz. Eu imagino como é desafiador para vocês, porque, como eu disse anteriormente, todo órgão que aplica a lei, muitas vezes você tem que lidar com aquela situação do conflito. Isso, por não compreender. Né? Mas assim, Deus abençoe a cada um, ao trabalho brilhante que vocês têm feito aqui. E, como digo sempre, quem marca o nosso tempo faz história. E a notícia passa por aqui.